Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje vocês atenderam o chamado lá do @Pautas e Táticas no Instagram, participaram bastante, tem muita pergunta, né? Pelo menos muito mais do que semana passada, né? Que só tivemos 4 pessoas participando, 3 perguntas de cada uma, tivemos 12 perguntas ao todo. Hoje acho que passamos de 30, não li todas, já li algumas. Já vi que algumas pessoas mandaram perguntas ao mesmo tempo, então vou ler na ordem. Então, por exemplo, o Topzera mandou uma pergunta, aí o Felipe Gabriel mandou 2, aí vem mais uma do Topzera, mais uma do Felipe. Eu vou me ajeitando aqui como dá, mas eu vou pretender aqui fazer as perguntas, né, ler as perguntas na ordem que elas foram mandadas para que a gente não se perca no meio do caminho, beleza? Então eu peço paciência para vocês, para não ficar tão confuso assim, mas já agradeço de antemão aí todo mundo que participou, beleza? Então já vai deixando aí seu like, seu hype, se ainda tiver possível, nessa semana, né? A gente também debate nos comentários, conforme a repercussão aqui das nossas respostas, né? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e também siga o Pautas e Táticas no Instagram para poder participar e mandar a sua pergunta na semana que vem, beleza? Então, vamos começar aqui com o Topzera 1910. Qual a melhor forma de combater o racismo dentro dos estádios? O Vini exagera em suas comemorações? Cara, esse aí é o grande assunto da semana, né? E eu fico satisfeito que vocês participaram e me mandaram perguntas também para mim, para eu poder falar sobre esse assunto, né? É um assunto que ninguém gosta de falar, é um assunto delicado, é um assunto triste, com certeza. Mas assim, cara, nunca você vai poder culpar a vítima, tá? Já pode riscar aí essa questão de Vini exagera em suas comemorações, mesmo se exagerasse. Nada justifica o racismo. Nada justifica o preconceito. Beleza? Então, assim, como combater, cara, com punições severas. Tanto na escala, na esfera criminal, como na esfera esportiva também. Tá? Você deve denunciar o jogador para que ele seja preso. E se ele não for preso, então vamos bani-lo do futebol. Para mim, é dessa forma que se faz. Se o racismo vier às arquibancadas, elimina-se o time da competição. Faça com que ele fique 3, 4, 5, 10 anos sem poder participar da competição. Com certeza o racista vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Se só saber que é crime, saber que ele pode ser preso fazendo isso, não está coibindo, não está fazendo com que ele pense 2 vezes, talvez o amor pelo time de coração dele, saber que o time vai ser prejudicado, possa fazer isso. Nessa semana a gente teve um caso partindo de dentro do campo. Será que a carreira do jogador não é importante? Porque se ele for ameaçado de ser banido do esporte, banido do futebol, talvez ele não coloque uma camisa na frente da boca para poder falar o que falou pro Vini. Beleza? Então, para mim, a punição tem sempre que ser a mais severa possível. Isso não é brincadeira. Vou para do Felipe Gabriel, 2 do Felipe Gabriel, para depois voltar no Topzera com a próxima questão, beleza? Tá cedo para começar a pintar as ruas para a Copa? Felipe, eu não sei como é que é aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, né, onde você mora, mas por aqui, acho que desde a Copa de 2014, a galera não faz mais esse tipo de festa, né? Não colore mais as ruas, não enfeita mais as ruas. Era sempre muito legal, mas acho que a galera desanimou muito pós 7-1, né? E também as questões que estão acontecendo no Brasil, né? A dualidade política que a gente tem, né, as questões, né, de até o poder aquisitivo da rapaziada para poder fazer esse investimento, né, para poder pintar a rua. O senso coletivo também mudou bastante, as relações das pessoas com os seus vizinhos, para poder fazer ali aquela inteira, para poder comprar as coisas, pintar as ruas, né, pendurar bandeirinhas. Eu sempre sou a favor, sempre gosto muito disso, mas tem gente que está dando valor a outras coisas que de fato são mais importantes, estão dando prioridade a essas coisas e não estão, né, fazendo, né? Como é ano de Copa, cara, se no seu bairro as pessoas costumam fazer isso, mantém essa cultura, eu acho que desde o momento em que a gente entrou no ano de Copa é sempre válido fazer isso. Eu gostaria muito, né, que aqui no meu bairro, né, continuassem fazendo isso, mas, como eu disse, desde 2014 eu não tenho mais visto essa prática, nem no bairro em que eu resido, nem nos bairros vizinhos, beleza? Lamentável isso. Mas compreensível também. Mais uma aqui do Felipe Gabriel. O que acha do Neymar jogar no Carnaval? Ele destaca, né? Carnaval, coloca tudo em letra maiúscula.
E o nosso técnico está beijando 3. Cara, eu vi essa foto aí do Ancelotti, mas eu não sei se ela é real, né? Não sei se é IA também. Não sei. Hoje em dia a gente duvida de muita coisa. Eu só vi também uma foto, também não fui atrás, tá? Da veracidade, né? Daquela imagem. Cara, mas assim, o cara tava lá curtindo o carnaval, né? Aproveitando a cultura do nosso país. Eu acho que ele já tem a lista muito bem fechada, né? O Neymar, eu acho que é um ótimo recado, né? Muitos apostariam que ele não estaria disponível, né, no Carnaval, como foi em vários outros momentos da carreira dele, quando ele nem estava, né, presente no futebol brasileiro, e haja visto que ele não estava jogando, não tinha jogado ainda em 2026, fazer essa primeira partida em pleno Carnaval é um ótimo recado de que ele está dando prioridade realmente, né, à carreira dele e tal, mas talvez isso tenha sido um recado um pouco tardio para que ele, né, ainda se credencie a postular uma vaga na seleção. Eu posso estar errado, posso estar enganado, a gente só vai saber sobre isso quando sair realmente a lista final lá para a Copa. Para essa lista de março, eu acredito que seja tarde, a não ser que o Ancelotti se contradiga, né, que ele realmente acha que o Neymar é tão importante para a seleção que mesmo sem uma sequência grande de jogos, né, neste ano, né, ele o convoque, né, para a data FIFA de março. Fato que eu acho que eu duvido, né, que vai acontecer, né, a gente acha que pode riscar o nome do Neymar da Copa do Mundo, tá? Agora, se é verdade ou não, a foto lá do Ancelotti beijando lá as 3 meninas, cara, ele que se resolva lá, né, com a esposa dele, enfim, mas eu não acreditei, né, num primeiro momento que fosse verdade. Mas eu não problematizo, não sou daqueles que problematiza o fato dele estar curtindo o Carnaval, tá? E é isso. A segunda aqui do Topzera. Seu time titular europeu de acordo com o desempenho de cada jogador até o momento. Cara, eu não parei para pensar nisso ainda, tá? Mas eu prometo que no fim da temporada, como a gente sempre tem feito, né? A gente vai montar a seleção, né, da temporada europeia antes da Copa do Mundo, tá? Com os grandes destaques da temporada. Fato é que, com certeza, Harry Kane vai estar nessa seleção. Acho que não, o que ele fizer daqui para frente não vai tirá-lo, né, do time, por mais que a gente tenha ótimos desempenhos de Haaland, de Mbappé, que também pode caber junto, né, na seleção, jogando em outra posição, por mais que hoje ele esteja jogando na mesma posição do Kane. O próprio Kane também já fez outros papéis na temporada, jogou de 10, jogou de 9, enfim. Eu acho que esses são os nomes principais aí, né, do momento. Se a pergunta fosse, por exemplo, né, o top 3 da temporada, possivelmente seria esses 3, tá? Esses 3 jogadores aí estariam nesse top 3. Agora, a terceira do Felipe Gabriel, antes da gente ir para a terceira do Topzera. Santos esse ano é meio de tabela ou briga para não cair? Eu acho que o máximo que ele pode atingir realmente é o meio de tabela, tá? Acho que num primeiro momento, né, vai brigar para fazer os 45 pontos rápido, depois ver se dá tempo de ambicionar algo maior, mas eu acho que o meio de tabela é a maior realidade. Ainda acho que existem várias outras equipes mais fracas do que o Santos, né, para serem times de briga contra o rebaixamento. Se eu não me engano, no vídeo que eu fiz, né, sobre, né, o prognóstico, né, os meus palpites, né, para o Campeonato Brasileiro, eu não coloquei o Santos numa briga tão lá embaixo, não. Coloquei mais de meio de tabela mesmo. Beleza? Obrigado, Felipe. Agora a terceira do Topzera. Jogadores que você gostaria de ver no seu time ou de ter visto? Ah, mano, eu vou tentar ser realista, tá? Nesses pedidos aqui. Eu quero ver um goleiro titular sendo contratado, né? Um centroavante titular e pelo menos mais um zagueiro. As exigências e as demandas que o Botafogo tem, são essas as carências. Você quer nomes? Eu não tenho nomes, assim. Eu só quero que sejam jogadores de qualidade, tá? Dentro dessas posições. Agora, para citar nomes, né, jogadores que eu gostaria de ter visto, é mais fácil. Eu já citei aqui, eu gostaria muito de ter visto em algum momento o Borges, atacante, né, de São Paulo, de Cruzeiro, de Grêmio, de Santos, jogar no Botafogo. O Dagoberto, né, também de Cruzeiro, de São Paulo, chegou a jogar no Vasco, no Inter. Né, também queria ter visto eles jogando no Botafogo. São jogadores aí que fizeram muito sucesso, jogaram bem durante muito tempo no futebol brasileiro. Eu gostaria de ter visto no meu time, beleza? Valeu, Topzera! João Destro 77 também mandou as perguntas dele misturadas aqui com as do Francisco Teixeira, né? Mandaram ao mesmo tempo. Mas vamos lá.
Breno Bidon, é aquele 8 clássico que está em falta ou você acha ele mais um 10? Eu acho ele um 8 moderno, tá? Não acho ele um 8 clássico, não. Eu acho que é um jogador, né, com muito característica tanto de meio armador quanto de box-to-box, sabe? Ele pode jogar como terceiro homem de meio de campo, segundo volante, às vezes até ao lado ali de um jogador mais ofensivo, né, dentro do meio campo. Então eu acho ele, esse jogador, com características de um 8 moderno, beleza? Consideraria ele muito para o próximo ciclo, que é um jogador jovem, né, de um futuro aí muito promissor. Então eu tenho altas expectativas que ele possa ser, né, um postulante à seleção brasileira para o ciclo de 2030, beleza? Considero ele um 8 moderno. A segunda aqui do João. Pelé e Maradona eram da mesma posição ou Maradona atuava vindo um pouco mais de trás para conduzir e armar o jogo e, consequentemente, ficando mais longe do gol que o Pelé? Cara, essa é uma pergunta interessante, inteligente, mas, cara, eu não vou conseguir te dizer em relação às alternativas aqui que você me deu. O que eu vou conseguir é te mostrar como cada um deles jogava, tá? Dentro das posições que existiam lá na época, e aí eu consigo te explicar melhor. Tem vídeo aqui no canal, né, sobre os tipos de camisa 10. Eu defino o Pelé como um ponta de lança e defino o Maradona como um engante, tá? Que aparecem especificamente nesses sistemas táticos aqui. Esse aqui era o 4-2-4 que imperava na época do Pelé, tá? O Pelé jogava nesta posição, que se chamava ponta de lança. Nada mais era do que quase um terceiro homem de meio de campo que vinha de trás, mas ele era lido como segundo atacante do 4-2-4, que tinha dois pontas, o centroavante e o ponta de lança. Era quase o segundo atacante aqui nessa posição, beleza? Então assim jogava o Pelé, numa posição mais ofensiva que o Maradona, que muitas vezes jogava por trás de uma dupla de ataque, tá? Nesse losango de meio campo, 4-3-1-2, o Maradona seria este jogador que municiaria os dois atacantes. Ele era um meio atacante, né, um engante, como se chama, né, essa estirpe de camisa 10 na Argentina, que é um jogador que joga de cabeça erguida, conduz, dribla, é um cara que tem muita liberdade ofensiva para poder jogar e encostar no ataque. Se o Pelé, por exemplo, jogasse nesse sistema, ele jogaria na dupla de ataque e não nessa posição, né, do Maradona, beleza? No 4-2-4, o Maradona poderia fazer a função do Pelé, mas ele seria muito mais um jogador de construção desde trás do que um jogador mais terminal de finalização, beleza? Essa é a diferença fundamental entre os dois. Agora vamos para a primeira pergunta aqui do Francisco. Opinião sobre a polêmica Vini Júnior versus Prestiani. Francisco, não tem opinião e não tem polêmica, não. É uma convicção de que aconteceu um caso de racismo, aconteceu um crime que deve ser devidamente punido. Eu gostaria muito de ver a UEFA banindo o Prestiani. Ah, não tem provas. Cara, você não pode duvidar da palavra da vítima. O Vini Júnior nunca inventaria isso. E a gente já viu como ele sofreu com isso em vários episódios, né, acontecendo principalmente dentro da Espanha. Dessa vez foi em Portugal, dessa vez foi dentro de uma Champions, o que tornou a repercussão maior, né, furou a bolha, né, da repercussão do futebol espanhol e do futebol brasileiro, por ser um jogador brasileiro. Nós aqui no Brasil sempre damos muita luz a esse debate, né, na Espanha esse debate ele começa a ficar um pouco mais acalorado, mas a gente sabe que existem pessoas racistas também lá. Eu não vou, né, dizer que a torcida X é racista, que o clube X é racista, que as pessoas da nacionalidade X são racistas, tá? Mas existe racista em todo lugar do mundo. O racismo é um problema crônico, nojento, asqueroso da sociedade no mundo inteiro, tá? Então, assim, não tem opinião sobre a polêmica, não. Eu quero ver punição ao Prestiani. Ele com certeza não colocou a camisa na boca para falar palavras bonitas, né, o Vinícius Júnior. Eu sei que é uma prática usual dos jogadores, né, quando forem falar, para não serem pegos pelas câmeras e de colocarem a mão, mas o Vini Júnior não teria a reação que teve se ele não tivesse ouvido o que ouviu. Vários jogadores do Real Madrid
principalmente o Mbappé, também relataram que ouviram. O Mbappé disse que ouviu o Prestiani falar 5 vezes a injúria racista pro Vinícius Júnior. Eu acho que... é a palavra de um contra a palavra de outro. Cara, é a palavra da vítima. Nunca se culpa a vítima. Nunca se fala que... mas, como o Mourinho falou, ele não deveria ter celebrado o gol daquele jeito, porque, né, foi na bandeirinha de escanteio, na frente da torcida organizada, e ele fez com que os jogadores saíssem em defesa, né, do clube, da torcida e tal. E aí ele vai lá e chama o cara de macaco? Tá justificável? Não tá justificado. Nunca será justificado. Tá? Isso aqui é crime e deve ser punido. O Prestiani deve ser punido. A postura do José Mourinho foi asquerosa. Decepcionante. Eu sei que a torcida no estádio, talvez ela não tivesse conhecimento do gesto, do protocolo de racismo, né, que a arbitragem faz, e por isso começou a pegar no pé do Vini, que talvez fosse pego ali no pé dele também por conta da comemoração, mas também teve vaias ao Mbappé por ter tomado as dores, por ter também, né, discutido com outros jogadores ali do Benfica. Cara, e eles realmente... E o pior de tudo, né? Sem saber o que aconteceu, no momento que o Prestiani sai de campo, ele é aplaudido de pé efusivamente, sabe? E hoje em dia, cara, eu me recuso a crer que grupos de pessoas que aplaudiram, que vaiaram, sabiam o que estava acontecendo. Porque com a comunicação que existe hoje, com a velocidade com a qual as coisas se proliferam, com o número de pessoas que assistem os jogos no estádio, sim, com o celular na mão, eles já estavam cientes do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Então, se o Benfica também tiver que ser punido, até porque por ter orientado os jogadores a não falarem sobre o assunto, tá, na saída do jogo, por ter saído em defesa, né, do Prestiani, institucionalmente falando, né, nas notas que postou, nos posts em redes sociais, que seja punido também. A gente não pode mais tolerar isso. Não pode usar o argumento de que é um precedente que se abre para outros jogadores, né, fingirem serem vítimas de racismo. Cara, ninguém quer passar por isso. Ninguém vai usar isso como algo para levar vantagem. Ninguém vai fazer isso. Principalmente pessoas que já sofreram tanto com isso ao longo da vida, sabe? Eu, como pessoa preta, eu tenho lugar de fala, mas eu acho que o racismo ele deve ser debatido por todos, tá? Eu não sou daqueles que, pessoas brancas estão falando, estão comentando. Cara, todos temos que aprender e falar sobre o racismo. Temos que ser educados e temos que usar também a voz que nós temos para poder dar esse recado, tá? O racismo deve ser debatido por todos. Brancos, pretos, pardos, índios, seja lá qual for, né, a raça, a etnia e como você se autodeclara. Todos temos que aprender e não praticar o racismo. Não podemos tratar isso aqui como polêmica. Nunca. Não é só uma polêmica, não. Isso é crime. O que aconteceu foi crime. O que tem acontecido com o Vinícius várias vezes é crime. Tem que ser punido. A segunda aqui do Francisco: perspectivas de um treinador brasileiro que a curto, médio prazo possa se afirmar na Europa. Eu acho que mais médio a longo prazo o Felipe Luiz, cara. É o único assim que a gente tem assim uma visão promissora, um cara que vai realmente se firmar na carreira e tal, e não vai cair no lugar comum de ser um técnico que vai jogar para não perder. E com isso perder espaço também no futebol europeu. Isso aconteceu muito com o Tite, né? Não que ele jogue para não perder, mas o Tite perdeu o espaço. O Tite achou que saindo da seleção brasileira ele teria mercado na Europa. Ele não recebeu as propostas que ele esperava. O que ele recebeu foi propostas de outras seleções sul-americanas e propostas de clubes brasileiros. O Dunga, depois de ter feito ali um bom trabalho, né, na sua primeira passagem na seleção, teve uma especulação aqui, outra ali, falou-se de Inter de Milão. O Dunga não trabalhou mais. Beleza? Trabalhou no Internacional alguns meses, foi demitido. Depois ele chega a retornar à seleção, dura pouquíssimo tempo e não tem mais outro trabalho.
mais de 10 anos o Dunga não pega um trabalho como técnico. Então, assim, o único, assim, e ele precisa ter ainda as licenças e tudo mais, o único que eu vejo, que eu vislumbro ter algum mercado na Europa, é o Felipe Luiz. Eu também diria o Fernando Diniz pelo tanto que o jogo dele é estudado, mas os resultados mais recentes depõem muito contra isso. Né? E eu também não sei se ele tem as licenças necessárias para trabalhar na Europa, beleza? Eu acho que precisa acontecer alguma coisa que chame muita atenção do europeu, não só o estilo que alguns traduzem, né, definem até como estranho, para dizer incomum, de jogar. Não é só isso que vai fazer, né, o mercado europeu se interessar pelo trabalho dele. Essa foi a segunda do Francisco, agora eu vou para a terceira do João Destro. Divida em porcentagem de 0 a 100 a sua paixão pelo Botafogo, Bayern e seleção brasileira. Cara, assim, diferente do que muita gente pode achar, eu não sou um apaixonado nem pelo Bayern nem pela seleção brasileira, tá? Claro, eu sou brasileiro, gosto de futebol, sempre torço pela seleção brasileira e não torço por outra. E o Bayern é o time, assim, que eu tenho um carinho, que eu sou fã, tá? Não me defino como torcedor do Bayern, me defino como fã, até por não ser alemão, por não viver a cultura do clube, por muito dificilmente eu ter alguma, né, oportunidade de ir ver o jogo do Bayern um dia, né, em loco e tudo mais. Eu me defino como fã. O Bayern joga, né, eu assisto, torço, quero bem, quero que vença. Perdeu, porra, não vou perder meu sono igual eu perco pelo Botafogo. Mesma coisa a seleção. A seleção perde, eu não fico indignado igual eu fico pelo Botafogo, tá? Então, assim, cara, se eu tiver que dividir isso aqui, eu seria 100%, né, o Botafogo. Mas eu não vou te falar que o meu coração não esteja um pouquinho com o Bayern, um pouquinho com a seleção, tá? Então, assim, 95% Botafogo, 3% seleção brasileira, 2% Bayern. É isso. É simples como isso, tá? Valeu, João. Essa foi a sua terceira, né? Agora a terceira do Francisco. Por que custa tanto chegar a um consenso de como o VAR deve funcionar a nível mundial? É uma excelente questão e eu sei que quando você me faz uma ótima pergunta, você espera uma ótima resposta. Mas eu não tenho essa ótima resposta para te dar, Francisco. Porque, assim, cada árbitro tem o seu critério. E por mais que se seja treinado, né, para também ser um árbitro de vídeo, também monitorar o VAR, operar o VAR, a máquina, ela é operada por um ser humano, por uma equipe de arbitragem que tem que entrar em consenso também com o árbitro de campo. Então tudo é decidido ali em equipe e cada uma dos integrantes dessa equipe vai ter uma visão, uma interpretação diferente do lance, que vai ser diferente de um jogo para outro no mesmo campeonato, que vai ser diferente entre campeonatos de países diferentes, enfim. Então é muito difícil entrar nesse consenso. O que fazer para entrar nesse consenso? Só se a FIFA intervir ou a tecnologia evoluir tanto a ponto de que o árbitro humano não seja mais necessário no jogo, que a máquina, a tecnologia ou, sei lá, a robótica esteja tão evoluída que a gente consiga ter, né, uma arbitragem totalmente, né, automatizada, informatizada, né, e aí ela use critérios únicos para todos os lances de todos os campeonatos, de todos os países do mundo. Acho que vai acontecer? Dificilmente. Se acontecer um dia, vai demorar, assim, décadas e décadas. E é isso. Obrigado, Francisco. Jonathan Silva, 07. Cite um zagueiro que era excepcional com a bola nos pés, mas meia boca defendendo. Mano, eu já tinha lido essa sua pergunta, tá? E eu fiquei pensando. Eu não consegui chegar num cara que é excepcional com a bola nos pés, mas eu consegui chegar a um nome que se aproxima disso, que é melhor com bola do que sem bola. Na minha opinião, Davi Luiz. Tá? Eu sempre achei que o Davi Luiz renderia até melhor jogando em posições mais avançadas. Ele chegou a jogar como volante com o Mourinho no Chelsea. O Antônio Conte o colocou como zagueiro que tinha mais liberdade para subir. Aí tinha até uma piadinha, né? O Davi Luiz joga melhor com 3 zagueiros porque os outros 2 zagueiros marcam o Davi Luiz. Né? Porque o Davi Luiz era realmente um jogador que conduzia muito bem a bola, né? Que tinha boa qualidade no passe, que tinha uma pancada muito boa também, né? De longa e média distância, cobrava faltas e tal. Mas defendendo ele deixava um pouco a desejar, tá? Então foi um nome que eu mais me aproximei assim.
excepcional talvez seja demais, tá? Mas era melhor com a bola nos pés do que sem ela. A segunda aqui do Jonathan. A dupla de zaga clássica do futebol é normalmente um zagueiro mais bruto, pesado e lento, junto de outro mais técnico, ágil e menos físico? Não, cara. Até porque os primeiros quesitos aqui, né, primeiras características que você citou são até meio pejorativos, né? Pesado, lento, bruto. Eu acho que a dupla de zaga clássica é de um zagueiro que fica mais como o último homem e o outro que tem mais liberdade para dar o primeiro bote, né? É o cara do bote e o cara da sobra, né? O zagueiro central e o quarto zagueiro, né? A gente via muito, né, as questões de lateral direito ser o zagueiro direito, lateral esquerdo ser o zagueiro esquerdo. Aí tinha o zagueiro central, que era o que ficava mais, e o quarto zagueiro era o zagueiro que dava combate ali entre linhas, né? Era o cara até que foi recuado quando o WM, né, que tinha 3 zagueiros, 2 volantes, passou a ter um volante recuando e se transformando no quarto zagueiro. Era um cara que jogava mais recuado e passou a integrar, né, a primeira linha. Então o quarto zagueiro é esse cara que tem mais liberdade para poder dar esse bote e até sair jogando também, né? Pode ser um cara mais técnico, sim, mas não necessariamente. E outra, eu vejo muita gente falar que zagueiro central sempre é o que joga pela direita, quarto zagueiro sempre joga pela esquerda. Não necessariamente, principalmente no futebol de hoje, tá? Hoje você tem o zagueiro esquerdo, canhoto, sendo mais técnico do que o zagueiro direito, muitas vezes. E também pode acontecer o contrário, o zagueiro esquerdo ser um pouco mais, né, menos provido de técnica e o zagueiro direito ser um jogador de mais habilidade, mais qualidade para sair jogando. Não existe regra para isso. É muito mais uma questão de característica do que de lado de onde se joga, beleza? A terceira aqui do Jonathan Silva. Acha que um craque, mesmo não estando bem, que vem de fora para cá, muda o ambiente do clube, como Ronaldinho no Galo e Ronaldo no Corinthians, competitivamente, ou foram exceções? Só uma lembrança, tá? O Ronaldinho ele não veio de fora para o Atlético, ele veio de fora para o Flamengo, e depois de se desvincular do Flamengo, ele foi para o Atlético. Mas eu entendi a sua pergunta. Eu não acho que exista também uma definição para isso, dizer que os caras, né, que sejam relevantes e tal. Claro que existe um impacto, existe um respeito do adversário, existe um impacto dentro da sua própria equipe também, um cara, né, que chama mais a responsabilidade, né, que ajuda os outros a jogar melhor, que chama mais a marcação individual dos adversários. Só que eu acho que isso era muito mais para uma época onde a técnica se sobressaía em relação à tática e a parte física do jogo do que hoje em dia. Hoje em dia o futebol está muito igual. Hoje em dia a gente vê o Neymar no Santos sem conseguir ser um jogador que efetivamente faz a diferença na maioria dos jogos. O Coutinho, que acabou de sair do Vasco, ele veio para o Brasil e não conseguiu ser esse cara. O Douglas Costa veio para o Grêmio, também não foi esse cara que fez a diferença. Depois ele jogou no Fluminense, chegou até a ter seu contrato rescindido. Então, assim, o cara pode até ter um impacto técnico, tático, midiático, né, emocional também, tanto no próprio time como também em relação à postura do adversário, simplesmente por ser quem é, ter o tamanho que tem, né, ter o respeito, impor o respeito ou o medo, né, que o tamanho dele tem. Mas eu acho que dentro de campo, cara, num jogo competitivo e equilibrado como tá, é 11 contra 11. Se o cara não estiver bem, né, não estiver num bom momento da carreira, que inclusive o fez perder mercado na Europa e vir jogar no futebol brasileiro, não vai ser só por ser o cara que vai chegar aqui e vai arrebentar, tá? Inclusive, o Ronaldinho fez muitas mais partidas pelo Flamengo quando chegou, antes de ir pro Atlético, e o Ronaldo, ele estava muito acima do peso, né? Eu tenho certeza que o Ronaldo, acima do peso, como ele veio pro Corinthians e como ele esteve, né, durante toda a passagem dele pelo Corinthians, não faria diferença no futebol jogar em 2026 que ele fez em 2009, beleza? Hoje em dia a exigência pela excelência em todas as esferas do jogo é altíssima. Então um cara visivelmente acima do peso como ele estava, não iria conseguir jogar como ele conseguiu naquela época. Obrigado, Jonathan. Rick Reis 08. Você está gostando... Aliás,
não lembro de ter visto, né, uma pergunta do Rick, então boas-vindas e obrigado pela participação. Rick, a pergunta aqui é dele agora. Você está gostando do novo formato da Liga dos Campeões até aqui? Cara, eu achei que seria mais problemático, tá? Essa questão de uma tabela só, jogos só de ida contra os adversários definidos por sorteio, aí fica muito realmente na sorte se você vai enfrentar um adversário mais forte em casa ou fora, não ter oportunidade de fazer o segundo jogo contra o mesmo adversário em casa ou fora, né? Não é todo mundo contra todo mundo numa tabela só, então tem time que pega uma tabela mais facilitada, menos facilitada. Isso aí me incomodou muito quando foi lançado. Na prática já não me incomodou tanto assim, mas eu ainda preferiria o formato antigo, tá? Formato de fase de grupos e tudo mais, eu preferia. Até porque se classificam 8 diretos e do 9º ao 24º tem que jogar uma repescagem, pode ficar de fora. Mas, mal ou bem, são 24 times passando de fase. É menos da metade dos times que são eliminados. São 12 equipes eliminadas na primeira fase, apenas. De 36. Então, isso ainda me incomoda, tá? Eu tentaria ali buscar alternativas para esse formato da Champions, mas eu gostava mais do formato antigo. Mas achava que o novo seria uma merda maior do que tem sido. Nem acho que seja merda não, agora não. Mas eu achei que seria uma merda e não tem sido tão merda assim não, beleza? Obrigado, Rick. Rick acho que só mandou uma. Herbert 10, outro também que eu não me lembro de ter visto a participação dele em outras caixinhas, então seja bem-vindo, Herbert. Qual escola ou modelo tático propaga o futebol mais ofensivo e vistoso e exemplos de técnicos? Cara, eu tenho repetido no meu canal durante muito tempo que as escolas táticas que estereotipam um modelo de jogo, né, daquele país, elas estão acabando, se não já acabaram, tá? Cada vez mais a gente vê um jogo mais global e a gente vê jogadores de quaisquer características surgindo em qualquer país. Treinadores, né, tendo as maiores ideias, as mais diversas ideias, né, surgindo em qualquer país do mundo. Até pelo intercâmbio maior, especialmente no Brasil, né, de vermos técnicos estrangeiros vindo para cá e também implementando ideias que talvez sejam mais características de escolas, mas tem muito mais a ver com as ideias que eles acham que são as ideais. Eu nem concordo com isso. Acho sempre que o técnico tem que ler o material humano que ele tem e tentar fazer esse material humano render o melhor que pode, não tentar impor uma ideia dele, por ser a convicção dele. Eu sei que é muito difícil para os treinadores, porque todo técnico quer fazer um trabalho autoral, mas eu não acho que impor uma ideia a qualquer tipo de elenco vai dar certo sempre, tá? Mas esqueça, futebol italiano é só defensivo, futebol francês é só força, futebol inglês é só contra-ataque, futebol brasileiro é o futebol da ginga, do futebol arte e tal, futebol espanhol é só o toque de bola. Esqueça isso. Qualquer país, de qualquer lugar, vai poder ter treinadores e jogadores que caracterizam, né, quaisquer tipo de filosofia de jogo que antes poderia ser estereotipada, né, pelas escolas específicas, beleza? A gente vê treinadores aí dos mais diversos estilos surgindo no mesmo país, tá? O que mostra que não há uma escola única de um determinado país em que todos os treinadores daquele país praticam o futebol da mesma forma. Não existe. Não está existindo mais isso, beleza? O que a gente pode ter, por exemplo, é o que a gente tinha na Argentina, né? A veia bielcista, a veia bilardista e a veia menotista. Na verdade era menotismo e bilardismo e depois surgiu o bielcismo, mas o bielcismo já é filho, né, da escola espanhola holandesa, que já se difundiu pelo mundo. A gente tem times ingleses jogando assim, times alemães jogando assim, não é só exclusividade, né, de Espanha e Holanda. Então, cara, o futebol se pluralizou, se difundiu e se globalizou, graças a Deus. É isso. Mais uma aqui do Herbert. Real Madrid precisa de uma reformulação no meio-campo? Consegue citar bons nomes? Cara, eu sempre defendo de que é possível jogar bem
de maneiras diferentes. Não necessariamente o Real Madrid precisa, por exemplo, tentar achar um novo Kroos, um novo Modric, um novo Casemiro. Eu acho que dá para produzir um bom futebol, né, com peças que jogam de forma diferente. Se você realmente quiser reproduzir o que reproduzia com as peças que tinha e deixou de ter, aí o ideal é você tentar buscar no mercado peças com as mesmas características. Mas nem o treinador é o mesmo, mas boa parte do elenco, né, também já mudou. Então, assim, eu não considero um mau meio-campo. Tchouaméni, Valverde, Bellingham. E aí tem Camavinga, tem Arda Güler, né, como opções, por exemplo. Não acho que seja um meio-campo ruim. Para, meu Deus, a gente precisa reformular esse meio-campo e contratar outros jogadores. Talvez não seja tão eficiente ou tão vitorioso como foi o meio com Casemiro, Modric, Kroos. Concordo. Mas não necessariamente esse modelo aqui deva ser reproduzido ou tentado ser reproduzido, né, por todos os técnicos que passarem por ali. E o elenco tem que tentar se reformular, né, a diretoria contratar jogadores ou tentar achar o novo Casemiro, o novo Kroos. Não acho que seja preciso fazer isso, beleza? A terceira aqui do Herbert. Ancelotti, por mais 4 anos, dá esperança de que o Brasil seja um dos favoritos para a Copa de 2030? Com certeza. Para mim, a gente só vai poder pensar em título a partir, né, do ciclo para a próxima Copa, porque provavelmente, né, teremos o Ancelotti, né, durante todo ele. As notícias dão conta de que ele realmente renovou, né, até o fim de 2030. Não, até o fim da Copa de 2030, melhor dizendo. Né, então, ele, em tese, terá o ciclo completo. Eu acho que é maior a nossa chance, né, de ter êxito com ele trabalhando no ciclo completo do que ele pegando a bagunça que pegou, né, e tendo pouquíssimo tempo ali para poder mexer no time, poder implementar as suas ideias, poder ter convicções. Não teve tanto tempo assim para testes, e eu acho que o tempo para testes já acabou, né, já estamos no ano da Copa do Mundo, e ele assumiu a seleção há 1 ano de começar a Copa do Mundo, e assim, a gente perdeu 3 anos do ciclo. Eu não achava possível, e ainda não acho possível, que ele tenha arrumado tanto a casa assim, a ponto de fazer com que a gente chegue na Copa favorito. A gente não vai chegar nessa Copa de 2026 favorito. Pode acontecer? Claro que pode. Somos um país muito respeitado, temos muito bom material humano, temos muita qualidade, né? Temos ambição, temos história, camisa, tudo isso entra em campo, sim, tá? Mas não entra em campo sozinho. E aí temos outros adversários que também têm tudo isso que a gente tem e fizeram um ciclo, né, bem menos atrapalhado e bem mais organizado. Eu acho que essas seleções certamente vão sair na frente. Agora, se a gente conseguir fazer um ciclo de 4 anos, organizado, bem trabalhado, com um técnico do quilate, da qualidade do Ancelotti, a gente vai chegar em 2030 muito mais pronto do que chegaremos em 2026. Beleza? Obrigado, Herbert. Thor Carvalho, TSC. Faz sentido contratar jogador da MLS se a liga é mais fraca e usam o dólar? Cara, a MLS é uma das ligas que contrata jogadores também do mercado sul-americano, contratam destaques, tá? Até pelo fato de ela usar o dólar, ela consegue tirar jogadores importantes de times importantes daqui. Claro que os melhores jogadores vão sempre dar preferência para estar na Europa. E aí meio que a xepa, digamos assim, né, o segundo escalão, né, dos jogadores disponíveis estarão na MLS. Mas a gente vê também como grandes times brasileiros têm conseguido boas contratações de destaques da MLS. Então, assim, faz sentido sim contratar, porque se os caras se destacaram para poder estar lá e continuam sendo destaques a ponto de a gente conseguir observar esses jogadores e trazê-los com um certo destaque para cá, vale a pena contratar. Porque muitas vezes a gente tenta contratar jogadores ali do mercado europeu que não estão se destacando tanto, que estão no banco de reservas, e a gente sempre usa aquela velha frase, velha muleta de que não, o nível lá é muito alto, aqui ele vai conseguir deitar e rolar, porque aqui o nível é mais baixo. Será que é tão mais baixo assim, mano? Será que o cara... A bola que não está sendo suficiente para ele lá vai ser suficiente para ele aqui, com o nível de competitividade que os nossos times estão tendo atualmente? Então eu acho que sempre vale a pena assim, contratar bons jogadores, independente de onde eles joguem. Mais uma, doutor. Por que alguns craques, quando ficam velhos, vão jogar em ligas ultra alternativas? Como Djibouti, sei lá, nunca ouvi falar desse lugar, ou Canadá e etc., ao invés de times menores, mais relevantes na Europa. Cara, porque às vezes eles não têm mercado.
vezes os caras não têm mercado para estar mesmo nesses times menores e relevantes da Europa, e aí eles vão jogar onde querem contratá-los. Né? Por exemplo, o Coutinho, quando o Aston Villa entendeu que não queria mais o Coutinho, porra, ele poderia ter jogado em outros times menores na Europa, mas ele teve proposta? Não teve. Ele teve proposta de onde? Do Catar. E depois do Catar, do Brasil, do Vasco, que tentou a contratação dele e conseguiu. Primeiro por empréstimo e depois o Aston Villa não prosseguiu com o contrato dele e ele se tornou jogador do Vasco efetivamente falando. Então, assim, mesmo os times pequenos, eles sabem quando o cara vai conseguir, né, render bem no time dele, ou quando vale mais a pena apostar em outros jogadores, de repente até mais jovens. Né? Porque o time pequeno, ele sabe que o jogador, quanto mais velho e quanto mais carreira consagrada ele teve, mais custoso vai ser para ele poder pagar, né, os altos salários desse cara, que não tem mais espaço nos clubes grandes, mas chegaria como estrela num time pequeno. Aí, de repente, um time de um outro mercado ali, alternativo, para usar uma palavra que você citou, né, tem mais essa facilidade de pagar, o cara chegaria como uma estrela, a pressão nesse mercado não é tão grande, às vezes é um futebol até mais tranquilo para o cara poder só se exibir, né, só jogar ali partidas de exibição, e aí o cara aceita jogar nesse tipo de lugar, que é o lugar que ele ainda tem mercado, beleza? Se você for pegar os times pequenos da Inglaterra, os times de meio pro fim de tabela da Premier League, muitas vezes eles têm orçamento e poder aquisitivo maior até de time que briga por título na Alemanha, na França, na Itália, enfim, na Espanha. Mais uma aqui do Thor. Qual jogador da atualidade você acha que domina melhor as técnicas do futebol? Aí ele dá aqui alguns exemplos: toque, velocidade, finalização, habilidade. Cara, não tem um jogador único que faça tudo isso. Cada jogador tem ali as suas virtudes e cabe a gente analisar quais são as virtudes de cada jogador. Não vai ter um super jogador completo que domina tudo, todos os fundamentos, todas as demandas do jogo. Até porque cada posição tem uma demanda diferente. Vai ter jogadores mais versáteis que conseguem fazer mais papéis, nem por isso ele vai ser o melhor jogador do momento. Beleza? Obrigado, Thor. André, como acha que vai ser o clima da volta de Madrid e Benfica? Um clima bélico, né, mano? Um clima de guerra, com certeza. Né? O Mourinho foi expulso, inclusive, nesse jogo. Havia expectativa, o Mourinho, né, estará de volta ao Bernabéu. Tem uma ala da torcida, né, madridista que ainda trata o Mourinho como um cara que eles gostariam de ter de volta nessas trocas de técnico aí que o Madrid vem tendo, que ainda trata o Mourinho como super técnico que ele foi um dia. E, mano, depois de tudo que o Mourinho falou, ele nem que ele vai assistir o jogo nas tribunas, né, ou um camarote, ele vai ser bem recebido no Bernabéu, tá? Eu acho que aquelas últimas doses de carinho que o torcedor madridista tinha por ele foram por água abaixo depois das declarações que ele fez ali, saindo em defesa do Prestiani e indo contra, meio que responsabilizando o Vini Júnior por tudo que aconteceu ali naquela partida. Então vai ser um clima realmente de guerra. E eu acho que quem é mais neutro nesse jogo, né, não torce, não é fã de nenhum dos dois clubes e estava torcendo para a história acontecer por conta do jogo da última rodada da fase de Liga, em que o Benfica consegue vencer o Real, se classificar para a repescagem, empurra o Real para a repescagem, né, gol de goleiro no último minuto. Quem estava torcendo para o Benfica, e se for pessoa de bem, acho que não vai mais torcer pelo Benfica. Nada contra o Benfica em si. Mas, principalmente nós brasileiros, vamos estar torcendo pelo Real Madrid e pelo Vinícius Júnior. Tá? Porque depois de tudo que aconteceu, seria muito cruel ainda que o clube do Prestiani se classifique e o clube do Vini Júnior seja eliminado. Então, assim, não vou dizer a justiça, tá? Mas pelo bem do futebol, né, esportivamente falando, né, a vítima aqui tem que dar a volta por cima e conseguir triunfar sobre o racista, nojento, preconceituoso que tá jogando do outro lado. Essa é a minha visão, tá? Como neutro que não é fã nem de Madrid nem de Benfica. E que é brasileiro, e que é preto, e que sente sempre que tem ali um caso de racismo acontecendo. Seja onde for.
Mais uma aqui do André. Acha o Zico subestimado na história do Brasil? Para mim só está abaixo do Rei e do Fenômeno. Cara, eu acho que no Brasil ele não tá subestimado não, tá? Eu acho que ele tá bem no tamanho que ele tem. Eu acho que pro mundo talvez ele seja subestimado. Dificilmente a gente vai ver uma lista feita por gringo em que o Zico, por exemplo, vai estar no top 10 da história do futebol. No meu top 10 ele está. Eu só discordo abaixo só do Rei e do Fenômeno. Acho que tá abaixo do Mané também, né? Acho que o Garrincha também está acima do Zico, né? A relevância que ele teve, né, em 2 títulos mundiais, especialmente no segundo da seleção brasileira, né, o Zico nunca teve. O Zico é considerado o melhor jogador brasileiro pós-Pelé, né? E talvez esteja muito aqui, ó, com o Ronaldo, para saber quem seria esse melhor brasileiro pós-Pelé. E aí muita gente vai colocar o Romário também na conta, mas eu acho que pro mundo a discussão não existe. Pro mundo seria o Ronaldo, né? Mas acho que o Garrincha só está abaixo do Pelé na história de jogadores brasileiros, não necessariamente da seleção, tá? E o Ronaldo é um terceiro nome e o Zico seria ali o quarto. Ou o Zico em terceiro, o Ronaldo em quarto. A gente pode repensar isso aí. Acho que dentro do futebol brasileiro ele tem esse reconhecimento, sim. Eu acho que ele é subestimado fora do Brasil, tá? Para resumir minha resposta. E a terceira pergunta aqui do André. Você tem um ídolo referência máxima no jornalismo? Cara, quando eu era mais novo, esse cara pra mim era o PVC, tá? Paulo Vinícius Coelho, nos tempos de ESPN ali, eu achava ele brilhante, eu achava ele completo. Era um cara que fundamentava muito bem as opiniões dele nos programas de debate. Era um cara que era um grande apurador, tá? Então, ainda tinha ali a veia do repórter. E era um cara que tinha muita inteligência tática, né? Pra poder ler o jogo, nos comentários dos jogos mesmo, e num programa específico que ele tinha, que era o Brasileirão ESPN, que ele sempre detalhava ali, né, os 10 jogos da rodada do Brasileirão e trazendo ali, né, detalhes táticos dos jogos, que era muito interessante. Não por acaso, quando ele deixa a ESPN, e esse programa ainda está no ar, o PVC é substituído pelo Rafael Oliveira, que para mim hoje é o melhor comentarista do Brasil. Tá? O Rafael Oliveira, que hoje também não está mais na ESPN. Eu tive a minha formação pessoal, né, de preferência pessoal, né, de como se faz o bom jornalismo esportivo com a ESPN do José Trajano, comandada pelo José Trajano. Então eu me sinto aluno daquela escola de jornalismo esportivo brasileiro. E esses caras fizeram parte dessa escola aí. Hoje a gente tem ali uma outra vertente. A gente teve a escola dos filhos do esporte interativo, por exemplo, que hoje estão dominando o mercado. Cazé TV é um braço de ex-funcionários, né, do antigo esporte interativo, atual TNT Esporte. Né, você tem a GETV também com ex-funcionários, vários, da TNT Esporte, enfim. Mas eu acho que ainda a ESPN do Trajano formou mais a minha preferência e o meu modo de trabalhar, tá? Então, assim, não pelo Trajano, tá? Não por conta do Trajano, porque eu não lembro de ter visto o Trajano no auge da própria carreira, né, enquanto jornalista. Eu vi o Trajano mais fazendo ali aquelas participações no linha de passe e comentando, claro, como um jornalista mais velho, mas com um pouco daquela veia ali do boteco, né, da conversa de bar, que é legal para um programa, né, de pós-jogo, né, de mesa redonda. Eu acho que traz muito o espectador que é só fã de esporte, né, que é só um cara que gosta de assistir futebol, para dentro ali da conversa, para entender melhor ali, né, a opinião, a visão dos caras, e ele traz um linguajar, né, uma forma muito simples de comunicar. Mas eu tenho mais preferência ali pelo estilo de trabalhar, de comentar, de analisar futebol, do PVC e do Rafael Oliveira, tá? Para mim são os meus 2 comentaristas preferidos. Hoje muito mais o Rafael, mas esse cara ali que era a grande referência, um dia eu quero ser como ele, eu tenho ele como meu ídolo, já foi muito o PVC. Hoje em dia o PVC eu já não tenho mais aquela... Tenho ainda muita admiração, mas não tenho mais aquela relação de fã que eu tinha antes, como foi na época dele na ESPN. Beleza? Gosto muito também do
Fred Caldeira e do Marcelo Beckler, né? Por razões diferentes. Os dois foram repórteres, hoje o Beckler foram correspondentes, né, internacionais, hoje o Beckler é comentarista, está de volta ao Brasil. Mas, cara, as perguntas que o Fred faz para os técnicos, né, nas coletivas pré e pós-jogo são espetaculares. As crônicas e os vídeos que o Fred faz, né, falando sobre as partidas que ele cobriu ou sobre a rodada da Premier League são sensacionais. Eu gosto muito. A visão de jogo que o Beckler tem é incrível. Eu gosto muito do Beckler também. Então hoje são caras que eu também tenho profunda admiração. Obrigado, André. Deixa eu encher aqui mais um pouquinho de água, galera. Que eu falo muito, eu fico com sede. E vocês viram que eu já solucei bastante, né, ao longo do vídeo, então preciso hidratar. Pedro H. Souza. O 9 para fazer pivô e que é lento, ainda tem espaço no futebol atual, onde o jogo ficou mais rápido? O ideal é que todo mundo seja rápido, né? Mas depende muito do estilo de jogo, da filosofia de jogo que a equipe emprega. Eu vou dar um exemplo. Centroavante do meu time, o Arthur Cabral. Ele é bom tecnicamente. Mas se a necessidade for de jogar num futebol de transições rápidas, dele receber a bola no meio campo e tiver que arrancar até o gol, ele não vai servir. Agora, se o time jogar com imposição tática dentro do campo de defesa do adversário, né, do próprio campo de ataque, e ele jogar mais dentro da área, de costas para o gol, fazendo pivô, ele vai conseguir render bem. Porque tecnicamente, ali dentro da área, ele ainda consegue, né, fazer valer, né, a imposição física dele e tudo mais. Agora, se depender de velocidade, né, de ele produzir as próprias jogadas, muito menos, tá? Então, sim, tem lugar, tem espaço no futebol atual, mas precisa do contexto para render, beleza? Obrigado, Pedro. Pedro mandou só uma. Carlos Loscar 134. Qual sua opinião sobre o Marcelo Bielsa? Eu citei o Bielsa, né, por acaso, nesse vídeo aqui, falei que ele bebe muito da fonte da escola espanhola holandesa. Cara, é um técnico histórico, com certeza. Se você for pegar ali os 10, 20 maiores técnicos da história do futebol, certamente o nome do Bielsa tem que aparecer. Por mais que não seja um técnico muito vencedor de títulos, um técnico temperamental, um técnico que não tenha tido trabalhos em grandes centros, em grandes mercados e tal, mas é um técnico histórico. Para mim, é uma terceira vertente ali, né, das escolas argentinas, entrou nesse debate e influenciou muitos técnicos sul-americanos com a forma dele de pensar o jogo. Então, para mim, é um cara gigantesco ali na história da tática. Se existisse, assim, um super curso de futebol onde nós temos que estudar o estilo de jogo de cada treinador, um dos técnicos a serem estudados certamente é Marcelo Bielsa. Beleza? Obrigado, Carlos. Araújo Juliano 12. Não é estranho que com vários jogadores negros no Real, só o Vini Júnior sofra racismo? Juliano, eu entendi o que você perguntou, tá? Eu entendi a pergunta, a sua intenção e tal, mas cuidado, tá? Porque ela pode parecer um pouco ambígua. Que parece assim, ninguém deveria sofrer racismo. Nem o Vini, nem nenhum outro jogador do Real Madrid. Eu sei que o que você quis perguntar é por que perseguem só o Vinícius? Se os outros jogadores negros do Real Madrid não têm essa perseguição que o Vinícius sofre. Eu sei que a intenção da sua pergunta foi essa, mas ela pode parecer algo como por que só ele está sofrendo racismo e os outros não sofrem também? Quase que meio que cobrando que os outros também sofressem, tá? Então cuidado, né, com a pergunta. Eu entendi o seu tom, mas cuidado com a ambiguidade, tá? Um toque aí para você saber reformular melhor assim os seus questionamentos, tá? Para não cair na deturpação de quem entende errado. Felizmente eu entendi bem a sua pergunta, tá? Mas é isso, cara, ninguém deve sofrer racismo. Nem o Vini, nem nenhum outro jogador preto do Real Madrid ou de qualquer outro clube. Ninguém deve sofrer racismo. Nenhuma pessoa preta no mundo, em lugar nenhum, deveria sofrer racismo, tá? Agora, por que perseguem só o Vinícius Júnior? Eu acho que muito por conta das reações dele. Ele é um cara que bate muito nessa tecla e as pessoas querem desestabilizar ele porque ele é muito bom jogador. E uma vez que ele tenha reagido, uma vez que ele tenha se desconcentrado do jogo por conta disso, os adversários racistas sabem que
para provocar ele, para falar qualquer palavra, né, para tentar entrar na mente dele do jogo, isso aí vai ser uma coisa que vai conseguir tirar ele do eixo, tá? Então eu acho que é por isso que ele é muito perseguido também por conta disso. Mas, cara, a gente viu na Copa do Mundo de Clubes o Rüdiger sofrer racismo. A gente já viu no futebol espanhol o Daniel Alves sofrer racismo. Então, não é uma exclusividade do Vini, não. Mas o Vini é um cara que, como poucos ou como quase nenhum, tá? Decidiu não se calar. Decidiu lutar até que isso pare de acontecer. E até lá ele ainda vai tomar muita pancada, infelizmente. Ainda vai ser um grande escudo aí, né? Para tentar proteger os próximos de não sofrerem isso no futuro próximo. Mas, como ele se colocou, ele escolheu estar nessa batalha, infelizmente ele ainda vai ouvir bastante de gente babaca, idiota. Mais uma aqui do Juliano. Por que o Valverde não joga no Uruguai como joga no Madrid? Eu vejo que você é um grande fã do Valverde, né, Juliano? Você faz muitas perguntas sobre o Valverde. Cara, muito por conta também de não ter o mesmo entrosamento com as peças, né? Não ter o mesmo tempo de treino, né, que tem com os jogadores do Real Madrid. Também os companheiros não são da mesma qualidade, né? Hoje os grandes clubes da elite do futebol europeu, como é o caso do Real Madrid, certamente, sem sombra de dúvida, tem com os jogadores ali, as peças que compõem o seu elenco, né, jogadores de múltiplas seleções do mundo, né, das melhores seleções do mundo. Então, quem é o Vini Júnior, o Mbappé, o Bellingham, né, que o Valverde tem disponível na seleção uruguaia? Não tem jogadores da mesma qualidade. Então, acaba também impactando, né, no próprio desempenho do próprio jogador. Fora questões táticas também, né? No Real Madrid, muitas vezes, ele tem que jogar de lateral, né, ou como meio aberto, às vezes segundo volante. Na seleção ele pode fazer esses papéis também, mas quase sempre joga ali como meio campista, segundo volante mesmo, que é a posição principal dele. Então isso também impacta, né, no desempenho do atleta. A terceira do Juliano. Já está ligado o sinal de alerta no Inter pelos resultados no Brasileiro? Cara, eu acho que é cedo para tirar qualquer conclusão por conta dos resultados no Brasileiro, apenas 3 rodadas, tá? Mas acho que o que liga o sinal de alerta do Inter foi a temporada passada. Com certeza já tinha que entrar na temporada com o sinal de alerta ligado, porque ficou a pouquíssimos minutos, a pouquíssimos gols que aconteceram, né, na rodada final do Brasileirão de ser rebaixado. Né? Houve uma combinação de resultados ali, né, em que o Botafogo vence o Fortaleza cai, o próprio Inter consegue vencer o Bragantino e ele se salva. Mas, cara, o Inter vinha de uma sequência muito ruim, né, de resultados, né, na reta final do Brasileirão. E, assim, começou o Brasileirão com expectativa de que iria brigar pelo título. E termina o Brasileirão suando sangue para não cair. Tá? Então, isso é que deve ligar o sinal de alerta no Inter. Tá? Não repetir o que foi a temporada passada. Né? Fazer muito mais do que fez na temporada passada. Não só esses 3 jogos aí do início do Brasileirão, não. Obrigado, Juliano. E as últimas perguntas aparentemente serão do Lucas Emanuel Oliveira. Quando uma equipe muda o estilo de jogo sem treinamento prévio, pode ser visto como desrespeito ao treinador? Eu não vejo nenhum exemplo, né, de que isso tenha acontecido, tá? O que pode acontecer é o time desobedecer o técnico, né, e aí fazer aquele famoso jogo para derrubar o técnico, tá? E com certeza vai perder o jogo, né? E de propósito, que se tomar esse tipo de decisão. E aí, óbvio, o treinador já perdeu o vestiário, é um desrespeito a ele. Agora, por livre e espontânea vontade, os jogadores resolverem ignorar as instruções e fazer o que querem fazer em campo, eu não me lembro de ter acontecido, tá? E se aconteceu, eu não tenho provas, né, para poder afirmar que isso aconteceu em algum time. Se você tiver alguma informação ou algum time em mente, né, que fez isso, por favor, traga exemplos para mim nos comentários para a gente poder debater. Mais uma aqui do Lucas. Se a geração perdida da seleção pós-2010 tivesse tomado outro rumo, poderia ser uma geração tão forte quanto a dos anos 90? Cara, eu acho que tinha tudo para ser forte, muito forte, sim. Mas nos anos 90 a gente tinha uma proliferação de jogadores muito maior, né? A gente tinha muito jogador considerado ali craque,
né, de alto nível, que se falava, a gente pode montar 3, 4, 5 seleções brasileiras. Nos anos 90 a gente podia falar isso. Nos anos 2010 eu acho que não, tá? Mas a gente tinha uma base ali muito forte para poder, né, produzir muito, colher muitos frutos ali nos anos seguintes, né, com aquela geração que estava surgindo, e infelizmente vários deles nem conseguiram chegar até a Copa do Mundo. E a terceira aqui do Lucas, provavelmente a última do vídeo de hoje: qual expectativa se pode ter ao voltar a enfrentar a França? Pode tirar alguma coisa? Acho que depende muito mais de como a França vai levar esse jogo, né, se vai jogar com o time principal, se não vai fazer testes, né, se vai levar a sério, porque eu acho que o Brasil vai levar a sério, tá? E aí, se os dois levarem a sério, com certeza é um jogo para medir forças visando também a Copa do Mundo. É um jogo que pode acontecer muito na Copa do Mundo. Agora, se vencer esse jogo quer dizer que na Copa do Mundo vai vencer também? Não. Mas é um excelente teste para a gente chegar na Copa do Mundo com a cabeça erguida, tá? Se a gente conseguir derrotar a França jogando bem com seu time principal e levando a sério o amistoso, beleza? Vou atualizar aqui, galera, para ver se tem mais perguntas. Eu acredito que tenha sido a última, mas eu vou atualizar para ver se por acaso alguém não fez outra pergunta. Não, ficamos então por aqui. Passamos de 1 hora de vídeo. Isso quer dizer que eu falei demais, com certeza, mas que também tivemos muitas perguntas interessantes. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, né? Eu sempre fico muito feliz quando tem grande participação de vocês e perguntas que fazem a gente, né, perder a hora aqui, né, e falar bastante, porque isso quer dizer que as perguntas foram bem feitas e me colocaram para pensar e formular respostas até um pouco mais longas, beleza? E também fiquei muito satisfeito que tivemos aqui alguns nomes que eu não me lembro de ter visto antes na caixinha, como o Rick Reis, como o Herbert, né? Eu não lembro também desse Pedro Souza, não lembro se ele participou antes, né? Se já participou, me desculpa, Pedro. Quer dizer, mas se participou também quer dizer que você participou poucas vezes para eu não ter lembrado tanto assim do seu nome, como do André, como do Thor, como do Topzera, né, do Jonathan Silva, do João Destro, do Francisco Teixeira, do Felipe Gabriel, que são figurinhas carimbadas aqui na nossa caixinha semanal, salvo exceções que serão previamente informadas toda quinta-feira no Instagram, nos stories do @pautas e táticas. Não segue a gente ainda, não perde tempo, segue lá, fica atento aos stories e faça até 3 perguntas por pessoa, por semana. Tem mais perguntas para fazer e guarda a munição para a semana seguinte, que toda semana tem esse quadro aqui no nosso canal, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!